no ar a CEO TV Podcast, o seu canal de empreendedorismo e negócios. E hoje, depois de praticamente 4 anos, voltamos a ter essa presença iluminada aqui no nosso podcast. A Indiara Barbosa, a vereadora mais votada em Curitiba, uma mulher legítima que vem exercendo de maneira honrosa e brilhante a sua função pública. E, Indiara, a gente tem acompanhado o teu trabalho e com muito louvor nós te damos aqui novamente um salve por estar aqui de novo conversando com a gente aqui no CEO TV Podcast. Boa noite ou bom dia. Cumprimento você, Rodrigo, muito legal estar aqui de novo. Você falou no início, a gente até se assusta, né, nossa, já faz tanto tempo, né, quase 4 anos aí, o que a gente conversou, acho que foi lá no início do mandato, né, na pandemia ainda. Então muito legal estar aqui de novo com você, conversando agora, né, mostrando um pouquinho do nosso trabalho aqui em Curitiba, a gente que é colega de profissão, né, da auditoria aí, e acabei entrando nesse mundo da política. Tem muitas coisas boas, vamos conversar mais, né, tem às vezes frustrações e coisas ruins também, mas estamos aqui trabalhando bastante nesse ano que é ano de eleições, né, e acima de tudo animadas aí para melhorar o nosso país através da política. Estamos bem representados, a classe dos contadores e auditores, com certeza. Então agora nós vamos, dar um salve, um agradecimento dos apoiadores aqui desse trabalho, que também já tem 4 anos, né, ele é irmão gêmeo aí do seu mandato. CEO TV Podcast fez 4 anos e os nossos apoiadores, a gente quer agradecer ao salão Instituto de Beleza Isvin, é um instituto de beleza que está em São Paulo, nos principais shoppings, Ibirapuera e Shopping Jardim Pamplona, aqui nos Jardins. Também tem unidades em Rondônia e no Acre. Então, você mulher que quer um tratamento de beleza outstanding e estiver aqui em São Paulo, passa lá na Isvin, que vai ter esse encanto da retórica da beleza aí bem tratada lá com a Silvia Viana. Queremos agradecer também o nosso grande amigo e anfitrião Edmu, que é o proprietário do restaurante Rufinhos. Então, Índia, quando você estiver em São Paulo e quiser comer o melhor frutos do mar, mais sofisticado, mais saboroso, camarão, lagosta, tudo que tem de bom no frutos do mar, ou no Guarujá, na beira da praia, ou aqui em São Paulo, uma das melhores regiões aqui em São Paulo, aqui perto da Faria Lima, restaurante Rufinos. Vem aqui e vai ter uma excelente experiência gastronômica. Então aqui mais Legal. uma vez, E muito e sabe obrigado. que eu e sabe que eu não sei se eu te falei daquela vez que eu morei lá em Rondônia, né, você falou do salão, Rondônia, que tem lá em hum, Rondônia, eu em morei Rondônia. meu pai mora lá ainda, então quem sabe Caramba, quando então for eu lá vou ter também que ir. vamos visitar o salão. Vai sim, lá tem a Almirante Barroso, que é um salão 3 andares, assim, numas principais ruas lá, Almirante Barroso, e no shopping, né, aquele principal shopping lá. Tem o Porto Nilbarda, Velho. que é focado para homens, e tem o Instituto Isvin. Pode ir lá procurar Franciele, que seu pai vai ser tratado como um king. Legal, muito Hum. bom. Então, mais uma vez, Indiara, muito obrigado. O nosso canal aqui, o nosso podcast está focado hoje muito no Spotify, para te dar uma atualização, diante das pesquisas que a gente vem conversando, sobretudo as pesquisas de streamer nos Estados Unidos, houve uma migração muito importante de o executivo, ao invés de escutar rádio, vem escutando Spotify, conteúdos técnicos ou conteúdos que lhe interessam, né. Então aqui no Brasil a gente quis fazer também essa mudança aí de tentar ir para uma janela de pioneirismo, de trazer um conteúdo mais diferenciado para o Spotify, para quem está aí como uma alternativa de escutar rádio, poder ter opções no Spotify. Essa é a nossa novidade aí. E eu queria agora fazer um overview, um overlap do seu mandado, né, porque a gente conversou ali no início do nascedouro e com certeza eu venho acompanhando você nesses quase 4 anos e venho vendo a evolução de como até se faz política moderna com uma jovem como você, que é um exemplo aí de além de família, um bom exemplo que você dá nas tuas atitudes, né. E uma das coisas que me chamou a atenção, que eu achei muito moderno, assim, é a questão do gabinete de rua. Eu queria que você falasse aqui essa
inovação, que aqui em São Paulo não tem gabinete de rua, viu. Pois é, a gente tá fazendo então, né, aqui em Curitiba, isso foi até uma promessa de campanha. Então na campanha a gente já se comprometeu a isso, a estar nas ruas, estar mais próximo das pessoas, né, fazer um gabinete mesmo mais próximo das pessoas, estar nos bairros, e aí a gente faz isso. Então uma vez por mês ou 2 vezes por mês, né, a gente vai se programando aí, a gente vai pra rua, para os bairros. Então a gente já fez diversos bairros, tanto bairros mais de periferia quanto bairros centrais, né, esse mês mesmo a gente fez no centro. Então, a gente coloca às vezes a enquete ali no Instagram, aonde que as pessoas querem que a gente esteja, e o centro foi um bairro que a gente recebeu bastante demanda, então a gente foi para o centro, coloca lá uma barraquinha, né, um guarda-sol ali e passa o dia ali com as pessoas conversando, anda pelas ruas, conversa com os comerciantes. Entendendo quais são os problemas do bairro, o que que as pessoas precisam, né, quais são as demandas, solicitações do bairro, para que a gente como vereador possa atuar. Então essa experiência tem sido sensacional mesmo, porque a gente ouve, né, o que que as pessoas qual é a dor que as pessoas estão sentindo, quais são os problemas. Esse mês mesmo, a gente identificou um problema, específico aqui do centro, como eu disse, né, que é uma rua que a prefeitura começou a fiscalizar as placas do comércio, pequeno comércio, e aí a prefeitura fez um decreto no final do ano passado, simplesmente dizendo que, determinando como que tem que ser as placas. Então muitos comércios têm placa, assim, na vertical, nas marquises, e a prefeitura quer que tire tudo, que seja só placa na horizontal. Então tem comércio que está ali há 30, 40 anos, e não é quando a gente fala, né, às vezes até hoje tive uma discussão também com o vereador do PT lá, ele: "Ah, o novo só pensa no empresário", mas quando a gente está falando do empresário, não é um grande empresário necessariamente, esse também é muito prejudicado, né, Rodrigo, mas a gente em geral são pequenos comércios, né, ali o restaurante é um restaurante que está lá há 40 anos, que trabalha a mulher, o marido, às vezes a irmã, que é só a família. E que gera às vezes 2 empregos ali pequeno, que eles lutam para sobreviver, para pagar as contas, para pagar os impostos, que já foram tão prejudicados na pandemia, né, essa mulher mesmo falou: "Pô, aqui tinha uma rua, tinha 3 restaurantes, 2 já fecharam, só tem o meu". E a gente, luta para conseguir se manter. E aí vem mais uma exigência da prefeitura, que ao invés de cuidar dos problemas do centro, que principalmente a questão da segurança, né, eu mesmo há 20 anos atrás, quando eu estava no colégio, eu trabalhava à noite no McDonald's e ia a pé. Eu falava do 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 shopping, que era umas 5, 6 quadras, assim, até uma praça que tem no centro para pegar o ônibus para ir para casa. E hoje em dia, parece que naquela época eu tinha 15 anos e caminhava à noite, 10 horas da noite, saindo do shopping às 10 para pegar o ônibus. Hoje parece que é impensável, porque, ficou muito mais perigoso. Então pensa, hoje eu, como uma mulher mais velha, enfim, tenho medo e conversando com as pessoas, a gente escuta isso dos homens, os homens falando: "Não é só a mulher, a gente tem medo, porque é perigoso, porque ficou muito perigoso". Então a prefeitura, né, e o poder público às vezes não dá conta do básico, que é a segurança pública, e daí inventa aqui, que Curitiba quer ser a cidade mais bonita do Brasil, então para isso eles acham que se for tudo padronizado igual fica bonito, de querer exigir uma coisa que é mais uma burocracia, mais um custo para o empreendedor, né. Então eu entrei nesse exemplo, mas para dizer que foi uma demanda que veio para a gente no gabinete na rua, né, que a gente na rua conversando com as pessoas trouxeram essa demanda, a gente foi, conversou com mais comerciantes, é uma dor ali de vários comerciantes de uma rua, que a prefeitura começou por uma, já deu problema, já suspendeu, e vamos ver se a gente consegue, eh, suspender o decreto, enfim, mudar a regra, porque é um absurdo, né. As pessoas não entendem é que o matar o empreendedor, sufocá-lo em situações análogas, requer alguém perder uma posição do trabalho. E uma nota fiscal a menos emitida de um pequeno empreendedor é um imposto que vai ser a menos recolhido para o ente público, né. Então, assim, o ente E público consequentemente para as políticas públicas, né, que vai políticas para o públicas, postinho de saúde, para exatamente. a escola pública, as pessoas não fazem essa conexão, né. É, infelizmente no Brasil ainda é um lugar que precisa colocar um solo mais fértil para investir
para que as novas gerações tenham a vontade de empreender e não só, sonhar de fazer um concurso público, né. Curitiba é uma das principais capitais, é uma das maiores capitais do Brasil. Tem, como eu disse, né, tem muita coisa boa que às vezes ainda é modelo para outras capitais, mas também tem muitos problemas, né. Então, o centro da cidade que é ruim em muitas outras capitais, né, até comparando com São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Curitiba, até eu me lembro de um amigo que era de Fortaleza, ele veio para Curitiba para trabalhar na auditoria, e aí ele falava, né, que ele veio e a empresa ficava no centro, e ele veio morar no centro, alugou um apartamento. E ele dizia, assim, que os pais dele, ficavam assustados, falavam: "Mas não é perigoso? Porque centro é um lugar perigoso". Ele falava: "Não, mas aqui em Curitiba não é". E aí piorou muito, como eu disse, né, de uns tempos para cá. Então, ou seja, a gente tem muitos problemas ainda para resolver, né. E aí depois desse convite do partido, a gente acabou recebendo um filiado de peso no Novo, que é o Deltan Dallagnol, né, que é o ex-procurador da Lava Jato, que foi responsável aí por investigar e punir corruptos no nosso país, e nós temos, né, um grande orgulho dessa operação, apesar de terem tentado e, de certa forma, conseguido desmontá-la, né, e reverter muitas coisas que foram feitas, mas quem acompanhou naquela época tudo que foi feito pela Operação Lava Jato, tem orgulho, né, do que foi feito, porque foi um trabalho muito importante, e é uma pessoa muito conhecida, conhecida nacionalmente, né. Vamos avaliar, mas eu, na minha humilde opinião, acho que o nome de Indiara é o melhor nome para Curitiba. Além porque, número um, minha sugestão, você já tem a experiência aí de 4 anos de viver a cidade e de viver o miolo da cidade. Então, ninguém melhor do que você está mais preparada, pra assumir essa posição, com certeza. Vamos falar de Obrigada, Curitiba. agradeço pelo Está sim, com reconhecimento. certeza, se quem faz o gabinete do povo do centro da cidade está sabendo o que está acontecendo na cidade. Com certeza você é o nome que vai orgulhar esta cidade. Curitiba, eu vou fazer já uma pergunta aqui, Curitiba é visto no mundo inteiro como uma cidade da luta. Aí teve grandes campeões do MMA, eu particularmente gosto muito desse esporte, Wanderlei Silva, Anderson Silva, e aí a chutebox, tem coisas icônicas, Maurício Shogun Rua, isso orgulha muito Curitiba, né. E qual é a política hoje? Existe alguma política hoje a nível, do município para apoiar esses atletas, essa turma que levou Curitiba para o mundo inteiro? Wanderlei Silva, por exemplo, é um ídolo no Japão, um ídolo nos Estados Unidos, Shogun Anderson Silva é um dos maiores, da história, e esses caras sempre levavam o nome de Curitiba para onde foram. Que legal. Eu não sou tão dessa área, mas, né, sei que são pessoas importantes. Eu não sei até se você sabe que o próprio Wanderlei Silva tentou entrar na política aqui em Curitiba também, foi candidato, né, nas eleições passadas, então chegou a participar. Mas, assim, a gente e outro que eu até recentemente fiz uma homenagem na Câmara, a gente teve uma homenagem do Dia da Mulher, e, a parte de jiu-jitsu também, né, você sabe que tem também grandes atletas aqui em Mulher Curitiba. Tracy Borg, como é que eu deixei de citar lá? Sim, exatamente. E nessa área de jiu-jitsu também eu homenageei uma atleta, Nica, que ela é campeã mundial, vários pan-americanos, enfim, diversos títulos e faz um trabalho super bacana no esporte, assim. Então, com certeza, essa área do esporte é essencial, muito importante para a cidade. A gente tem sim algumas políticas por parte do município para incentivar esses atletas, então, eh a gente está fazendo, né, a gente sabe que o Brasil, de uma forma geral, poderia investir muito mais, né, nos atletas e nas crianças, né, porque o esporte é essencial para as crianças, pra disciplina, para gastar energia, numa época agora que as telas aí dominam, né, e junto com as telas até algumas doenças, que enfim, e daí a criança às vezes fica o dia inteiro no celular, na TV, enfim, um absurdo. Então, o esporte é muito importante, né, para o futuro das nossas crianças,
para gastar energia, para, né, desenvolver habilidades, competências. Então, a gente precisa sim investir nisso. E o nosso país ainda poderia melhorar muito, né, pegar exemplos como os Estados Unidos, que dá bolsas nas universidades, que forma atletas, e não só atletas, que serão não só atletas, né, mas consegue conciliar, fazer uma faculdade para, alguns vão virar atletas de alto rendimento, mas outros, enfim, vão ser atletas amadores e vão trabalhar em outras profissões e tudo. Então acredito que a gente tem muito a desenvolver nessa área, né, como país, mas Curitiba está fazendo a sua lição, está tentando aí realmente formar alguns atletas, incentivar atletas também, né, aqui na nossa cidade. Pois fica o recado e fica a dica que Curitiba é a terra da luta e tem milhares de praticantes de arte marcial hoje, MMA, jiu-jitsu, todos querendo uma oportunidade e todos com um amor incrível levando o nome de Curitiba por onde passa nas competições do mundo. E Legal. eu, por exemplo, eu não consigo entender por que o Brasil e as prefeituras, que eu não consigo entender um desenvolvimento de esporte desassociado com a educação. Porque a melhor oportunidade de você fazer o link do esporte seria um período integral na escola básica, onde eu no período da tarde ou da manhã tivesse aí, direcionamentos esportivos de cada modalidade. Então eu queria que você comentasse hoje como é a estrutura e o que é que você, poderia, mudar ou propor mudar dentro da estrutura hoje que é pautada para a educação do município, né, que é pra mim é um grande erro estrutural do Brasil ter essa questão de escola de governo e escola do município, né. Termina sendo bem diferente, né. Como é que você vê isso e o que é que você pretenderia fazer para a questão das escolas que estão sob a tutela do município? Sim, então essa questão, você falou, né, tem toda a razão, que é o esporte ele não está dissociado da educação, então ele está junto com a educação. Isso que você falou de, pô, escolas em tempo integral também é uma meta, né, existe uma meta nacional e uma meta do município e dos estados também, do Brasil todo, para ampliar a oferta de ensino integral, que é muito importante, né, porque, eh, enfim, quanto mais tempo de qualidade as crianças passarem na escola, melhor, né. E, enfim, às vezes as mães, as mulheres ou as famílias têm que trabalhar e precisa também disso. Então, só que ainda, na minha visão, o esporte ainda é pouco, tá. Quando você vê o ensino integral, ele traz várias atividades e tal, mas o esporte mesmo, eu acredito que poderia ocupar uma grade maior, até considerando isso que a gente falou, né, a necessidade das crianças, né, eu sou mãe também, tenho um filho de 10 anos, vai fazer 11 agora, e de uma bebezinha de 1 ano e meio, mas a gente vê, né, nas crianças essa necessidade de o meu filho mesmo, ele joga futebol, se deixar ele fica o dia inteiro jogando futebol. Eu acho incrível, às vezes a gente sai, vai para um lugar, ele fica jogando, daí quando chega em casa 6h30 da tarde: "Mãe, posso ir na quadra jogar mais um pouco?" Eu vou não cansa, né. Então eles têm essa energia e é importante o esporte mesmo. Eh, e a questão da competência que você falou, o que acontece, né, a Constituição, determina que a educação é uma competência, conjunta do nível municipal e estadual, sendo que o municipal, ele começa mais no ensino, infantil, de 0 a 4 e depois no ensino básico, de acima de 4, né, e até o ensino fundamental 1, que eles falam que é até o 5º ano, e aí o ensino fundamental 2, que é a partir do 6º ano até o 9º, e o ensino médio é mais competência do estado, tá. Então, aqui no Paraná e em Curitiba, principalmente, funciona bem assim, então até o 4º ano é competência municipal e todas as escolas municipais têm até o 4º ano. Algumas têm até o 5º, né, perdão, na verdade é até o 5º, né, daí sexto ao 9º que é estadual. E algumas poucas escolas municipais têm até o 9º, então é bem exceção até o 9º. Esse E conflito aí é que é complicado, essa isso, passão mas de bastão de grade isso, curricular e tudo. porque daí não é uma isso não é você tem razão, não é igual. Eu já ouvi falar que tem estados que é diferente daquilo, porque aqui no Paraná a gente já tem meio, até o 5º é prefeitura, depois a partir do 6º é estado.
ensino médio é estado. Então tem essa diferenciação bem clara. Mas tem estados que não, que acaba assumindo o antes, que tem escola, né, do ensino fundamental 1 ali para o estado. Então, você tem razão, existe ali um conflito, mas, enfim, é porque, tem um período ali que realmente é uma competência concorrente, né. E claro, os municípios têm que trabalhar alinhados com o estado, por isso até a gente tem também um plano nacional de educação, né, que inclusive a gente está discutindo agora, né. Vai ser criado um novo plano pelos próximos 10 anos, então 2024 a 2034, Plano Nacional de Educação. Foram realizadas, né, conferências nacionais, chamadas CONAI, estava sendo falado bastante, para planejar esses 10 anos. E aí, o que é planejado no nível municipal vai para o nível estadual, depois para o Congresso. Isso já aconteceu, agora está em votação, vai ser votado, né, está em pauta lá no Congresso Federal, para os deputados federais e senadores, e depois o que for aprovado volta daí para os estados e municípios. Então, de certa forma, tem que seguir tem que ter um alinhamento, né, mesmo que tenha algum conflito ali, mas o alinhamento deve ser o mesmo, né. Tem que ter um É, alinhamento e tinha que ter um programa esportivo e cultural que fosse, progressivo. Começasse com um plano de treinamento na base e até chegar na adolescência, além de um programa alimentar, também focado em alimentação no treino e a alimentação para quem não quer fazer treino, quer fazer atividades culturais. Isso iria formando cidadão, uma coisa que já é feito nos Estados Unidos, e por que a gente não chega lá, não olha, não copia, não traz para cá, para o Brasil, né? com certeza tem que melhorar muito ainda, e eu acho que tem espaço sim para essa área de esporte estar mais presente, a gente desenvolver mais, né, os brasileiros, as crianças e adolescentes aí do Brasil. Curitiba sempre foi, eu que morei no Nordeste muitos anos, sempre foi referência com aqueles ônibus bonitos, aquelas, estações de pegar ônibus, né, parada de ônibus totalmente inovadoras, né? E qual é o overview que você dá da atual Curitiba em termos de mobilidade urbana? Qual foi o legado que pós-Copa do Mundo até aqui, o que é que avançou, o que é que ainda precisa melhorar? Como você falou, Curitiba, foi um exemplo, né, copiado por diversas cidades no Brasil e fora do Brasil também, então essa parte do transporte coletivo, da integração, dos ônibus biarticulados, das estações tubos, né, que são pontos de ônibus mais sofisticados ali, então tudo isso foi exemplo. O que a gente fala é que hoje já ficou ultrapassado, então o tempo passou e a gente não modernizou o transporte coletivo da cidade na proporção do que o mundo modernizou, né. E aí a gente tem hoje os aplicativos de transporte, a gente teve, né, uma pandemia que impactou bastante também o transporte coletivo na cidade, e hoje Curitiba, reduziu a quantidade de passageiros nos últimos anos, o que é muito incomum, porque a gente só aumenta a população, mas a população média que pega ônibus tem reduzido. Então, é difícil você manter um transporte coletivo de qualidade, claro que reduz também a receita, mas ao mesmo tempo falta essa procura por inovação, né. Mas E a que gente está motivo foi esse que reduziu essa ocupação do transporte público? É os aplicativos? então, a pandemia teve um impacto grande lá atrás, e aí um pouco antes da pandemia, né, já teve a questão dos aplicativos, que, eu falo, né, que ele, na verdade, atendeu uma demanda reprimida ali, tinha gente procurando por transporte, você tinha táxis que eram caros, muito mais difíceis de acessar, e os aplicativos então atenderam essa demanda de hoje você vê pessoas que, se eu for esses dias uma amiga mesmo que trabalha num bairro não muito distante do centro, e o carro dela na oficina, ela falou: "Se eu pegar o Uber, dá R$ 6, 6,30 ou 6,50 e a passagem de ônibus é R$ 6. Então por que que ela vai, de ônibus, sendo que ela tem que andar muito mais até o ponto, vai pegar às vezes um ônibus cheio que ela vai ficar em pé, e sendo que ela poderia pegar um Uber que é quase a mesma coisa, ela tem muito mais conforto, né. Então as pessoas fazem esse cálculo racional, né. E o ônibus demora muito mais, eu mesmo às vezes tento: "Não, vou de ônibus", só que tenho 2 filhos, tenho que deixar cada um numa escola.
Então, se eu fosse de ônibus, demoraria 2 horas e meia, 3 horas para chegar no trabalho, enquanto que de carro demora 40 minutos. Então, é o cálculo, né, que as pessoas fazem. E, pô, eu melhorei um pouquinho de situação, eu vou comprar um carro, nem que seja um carro mais simples, para poder ir de carro trabalhar. Então a gente tem que melhorar a qualidade, tem que melhorar o custo, tem que ser vantajoso para mim pegar o transporte coletivo, né. E para isso a gente tem que ter novas ideias, tem que pensar, né, sugestões que a gente já fez lá na Câmara, e até aprovou recentemente uma que é de publicidade nos ônibus. Então, a passagem tá cara, aqui em Curitiba é a passagem mais cara do Brasil entre as capitais. Como que a gente pode baratear? Vamos, né, os ônibus vai para Inglaterra, vai para outros países, eles colocam propaganda nos ônibus, do lado dos ônibus. Aquilo ali é uma receita que vai entrar para o município, que em última instância vai servir para reduzir a passagem. Então, por que que não traz para Curitiba? Não, porque é feio. Enfim, essa era a Mas resposta. veio onda Cara, Amanda deveria ter no seriado Sex and the City, que é há não sei quantos, sei lá, acho que já tem 20 anos aquele seriado. A primeira temporada era lá, de Sarah Jessica Parker parada em Nova York e para um ônibus, assim, atrás com uma mega propaganda, coisa de Sim. 20 anos atrás. Eu falei isso hoje na Câmara, como eu estava falando da questão das placas que eu te falei. Tipo, você tem Uhum. Nova York, a Times Square lá cheio de placa colorida, iluminada, você tem Hong Kong, mas não, Curitiba tem que ser padrão, a placa tem que medir tanto, tem que ter uma cor específica de você quer um Lego padronizado ali, entendeu? E não é assim, as pessoas não, né, não tem que ter alguém definindo por elas querem escolher a cor que elas querem colocar na placa, o tamanho, enfim. Que não prejudique as outras pessoas, né, são coisas que você tem que dar liberdade para as pessoas. E, às vezes, a gente tem essa dificuldade, como eu disse, em relação à questão, eh, de procurar novas coisas, aí a gente conseguiu, esse da publicidade, a gente conseguiu aprovar, num projeto de lei específico, colocar a gente fez emendas, colocar isso, que é permitido e além de permitido, tem que ter incentivo, né, para a empresa que administra o transporte coletivo na cidade. O que que ela ganha se ela colocar propaganda? Ela tem que ganhar alguma coisa para que seja vantajoso, e todo mundo pode ganhar, né. A empresa que faz a propaganda, os Quem faz a transporte coletivo. propaganda, a gráfica, ou quem vai envelopar, gera um novo ciclo econômico, né. Exatamente, circula recursos, né. Então é isso que a gente conseguiu. E outras, modernidades aí que a gente sugere também, que a gente traz, para que a prefeitura se modernize e a gente volte a ter orgulho do nosso transporte coletivo, porque hoje tá difícil. Se você vê, por exemplo, São Paulo para Curitiba, né, nós estamos aproximadamente 6 horas de carro, eu posso pegar o carro em 6 horas aí, ter esse bate-papo ao vivo com você. É quase a mesma distância de Miami para Orlando. E hoje está com aquele trem sensacional de Miami para Orlando, né, com um trem com Wi-Fi, uma coisa maravilhosa. E por que ainda não teve nenhuma iniciativa pública para fazer uma ligação aí entre São Paulo e Curitiba de forma mais rápida, como, por exemplo, um trem daquele? É um modelo, assim, para que a gente se desafie para o futuro. Por que não pega esse modelo Miami, Orlando e faz um trem bala aqui de Curitiba para São Paulo, né? Isso, se aplica para o Brasil todo, né, Rodrigo, porque a gente não conseguiu fazer o trem-bala lá em São Paulo, Rio também, a gente trem, na verdade, trem no Brasil, a nossa malha Que desafio. Cara, né, majoritariamente, a gente transporta através de caminhões num país dessa dimensão, né, onde a gente poderia ter muito mais, a questão ferroviária, porque é muito mais barata, tem muitas vantagens, mas a gente não consegue. Essa questão de infraestrutura no nosso país, a gente tem muito que evoluir, né. Isso se aplica a Curitiba, isso se aplica ao Paraná e ao Brasil, né. Custo logístico de Curitiba é alto? Sim, né, talvez não tanto quanto outros estados do norte, né, porque aqui a gente tem muita indústria, a gente tem aqui no sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, a gente tá próximo de São Paulo, né, tá do lado Amo aqui São de São Paulo. Paulo, que, né, é o estado aí mais industrializado do nosso país, então, não por isso, não é tão caro quando comparado com outros estados
aqui do Brasil, mas ainda assim é alto. A gente ainda tem poucos portos, enfim, a gente precisa melhorar muito ainda a nossa infraestrutura e no estado também, as estradas. A gente ficou aqui no Paraná, eh, se não me engano, 2 anos sem pedágio. A gente tinha as estradas todas pedagiadas, todas não, né, mas enfim, uma parte grande pedagiadas, de boa qualidade e, venceu a concessão e o estado simplesmente demorou aí muito tempo para fazer uma nova licitação, nova concorrência e para colocar de volta. Agora que, né, saíram as primeiras, estão sendo colocadas de volta e nesse meio tempo você teve absurdos, assim, de estradas, que, enfim, desabaram uma parte, ficaram fechadas, às vezes, meses. A estrada aqui de Curitiba vai ficar próximo, né, ao litoral, aqui, 100 quilômetros de Paranaguá, que é onde tem o nosso principal porto, e você teve, a gente ficou meses nos últimos 2 anos aí com estradas fechadas, e o trânsito para Paranaguá, que é onde é escoada até a exportação, vem, né, o que a gente recebe de importação, com uma estrada precária e fechada, alguns meses, é um absurdo, assim, né. E tudo isso a gente tá falando de infraestrutura, a gente tá falando de gestão, né, de administração. Então a gente tem muito Como espaço para melhorar. tem muito espaço para melhorar, né. Podemos falar agora um pouquinho sobre saúde, sobre health? Claro, com certeza. Saúde, uma coisa que me apetece sempre é como é que as prefeituras contratam médicos, ou se é um concurso, ou, por exemplo, tem especialidades médicas muito, eh, para não ser redundante, específicas mesmo. Neurocirurgião, como é que uma prefeitura capta um neurocirurgião para atender num hospital do município? Existem diversas formas, né, então existe sim, existiam, agora está diminuindo mais a questão dos concursos públicos, então, que em geral são para, no caso dos médicos, especialidades mais comuns, né, como pediatria, clínico geral, enfim, aqueles médicos que precisam de mais, né, e não tão específicos. Existem também os hospitais, né, e as próprias clínicas terceirizadas, então o município também contrata hospitais e clínicas terceirizadas que têm o seu próprio corpo clínico, que fazem atendimento para o município, para o estado. E também, aqui em Curitiba tem um exemplo legal, que é até exemplo para outros municípios do país, que eles criaram uma fundação, chama FEAS hoje, né, que é uma fundação especial de atenção à saúde. E, essa fundação tem maior facilidade para fazer essas contratações, então eles fazem A fundação contrata os médicos e aí a o prefeitura município contrata a contrata. fundação. É como um modelo que aqui em São Paulo tem com a Santa Casa, é algo parecido assim, a Santa Casa é uma fundação que capta um monte de médico, e aí o município paga, né. Exatamente. Exatamente, o que traz mais flexibilidade, né, para a operação, para a saúde no município, porque até os próprios médicos, né, é difícil o médico querer trabalhar num lugar só, então ele fazer um concurso que ele vai trabalhar 40 horas na prefeitura. A maioria dos médicos, às vezes, está trabalhando em vários hospitais, tem um consultório, então ele quer uma flexibilidade, que esse contrato, às vezes, é de forma, terceirizada, como uma, às vezes até um TJ, enfim, ele vai dar mais flexibilidade para o médico, vai dar maior facilidade, rapidez, agilidade na contratação, então acaba sendo mais fácil para a gestão também. Então a fundação aqui, que a gente tem na cidade, está trabalhando com essa forma de contratação, que eu entendo que é positivo para o E isso não município. tem licitação então, esse tipo de contratação? Não. Então precisa de uma pessoa como você para fiscalizar isso então, porque Com certeza, se não tem com certeza. licitação, Assim, aí pode ter um novelo aí, né. é que na verdade ele contrata pessoas físicas mesmo, né, às vezes, enfim, Trabalhar da médicos. justiça. Não E tem um critério, necessariamente qual é o empresas. critério, por exemplo? Eu A sou gente neurocirurgião, quero cobrar tantos mil na minha consulta. Como é que é esse critério? não, a fundação que vai definir quanto paga e tal, e aí você é quase como um concurso, mas um processo seletivo, que os médicos vão se candidatar, vai abrir as A vagas. fundação já estaria pré-habilitada com a prefeitura, com um orçamento X, é Sim, isso? exatamente. E é E a uma prefeitura fundação que tem uma fundação. a participação do próprio poder público, né, é uma fundação que
a principal acionista e gestora é a prefeitura. Porque até assim, tem alguns modelos, mas aqui em Curitiba acabou não indo muito, de gestão terceirizada, por exemplo, de unidades de saúde. Então que eu vou uma unidade de saúde, eu vou terceirizar a gestão, que em São Paulo também tem, com hospitais grandes e tal. Aqui em Sim. Curitiba foi feito em uma unidade de saúde da cidade, mas acabou não, digamos, não seguindo. Então hoje é Existe muito pois não, ainda, não, desculpa. imagina, imagina. É muito, né, pela fundação, ainda profissionais concursados, e aí, claro, alguma parte os hospitais, clínicas, terceirizados, às vezes filantrópicos ou até particulares, né. E eu tenho alguns amigos médicos e tenho tentado entender um pouco essa questão, da estrutura de como funciona a medicina no país, sobretudo com esse interlaço com o ente público. Uma das maiores dificuldades que eu vejo eles falarem é a questão de equipamentos. Equipamentos, sobretudo de exames laboratoriais, e quanto maior a especialidade como neurocirurgia, mais caro é o equipamento. Existe um plano hoje da prefeitura que é lógico que não é um desembolso possível assim em 4 anos, comprar os equipamentos tudo de primeira para abastecer uma estrutura de saúde dessa de primeira linha. Mas, existe o plano, qual é a saída para isso, para se fazer um orçamento longo prazo para que você possa estar captando e comprando, né, esses equipamentos aí para equipar essas fundações. Olha, aqui em Curitiba especificamente, eles têm atendido, né, então você tem os hospitais que, por exemplo, situações mais complexas, exames mais complexos, especialidades e tudo, tem os hospitais que atendem, tem e que tem uma estrutura, os equipamentos, as próprias unidades de saúde e u UPAs, né, unidades de pronto atendimento da prefeitura também têm atendido, assim, então não sei se aqui especificamente tem uma necessidade tão grande nessa área, tá. Mas, Existe algum político médico aí na no quem é que pensa hoje na saúde com um olhar mais técnico aí no na município? no município, na Câmara, tô até pensando aqui, porque vai que me esqueça, né. Mas pelo que eu me lembro, né, se eu não me engano, a gente não tem nenhum médico. A gente tem hoje uma deputada estadual do Paraná, que é daqui de Curitiba, e que ela foi a secretária municipal de saúde nos últimos anos, inclusive na pandemia. É uma enfermeira, Márcia Solak, que fez, né, que na pandemia foi terrível para todo mundo, né. Eu falo que a pior Sim. a pior cadeira era essa, né, porque você, Pois é. né, enfim, é criticado de todos os lados, mas ela fez enfim, um trabalho, e é hoje a deputada estadual aqui no Paraná, mas no município mesmo, vereador, eu não tô me recordando. Eu acho que a gente não Na tem. sua pauta de governo ainda, que ainda vai nascer, né, o que é que você que semente você colocaria aí nesse solo tão fértil que é esse assunto de saúde no Brasil inteiro, para a Sim. questão de dar um upscaling no que já existe hoje? Sim. E até, assim, mesmo como vereadora, a pauta da fiscalização da saúde é uma pauta minha, né, então eu, como eu disse, tenho uma bebezinha de 1 ano e meio, e aí quando eu entrei eu estava grávida ainda, teve uma audiência, porque a gente tem, pela lei de responsabilidade fiscal, audiências públicas quadrimestrais, perdão, com a secretária de saúde, para prestar contas da saúde do município, e com o secretário de finanças, né. E isso é lei, todo quadrimestre tem. E aí quando eu fiquei grávida e o pessoal, e contei para o pessoal, foi coincidentemente a secretária de saúde estava na câmara para essa audiência. E daí ela me parabenizou e falou: "Vereadora, eu te convido para você fazer o pré-natal na nossa rede". Aí eu pensei e falei: "Olha, tá aí uma Interessante sugestão". isso, hein. Vou fazer, né, até fiquei um pouco na dúvida ali: "Pô, será que eu não tô ocupando o lugar de alguém que precisa mais?", enfim. Mas aí eu encarei muito como essa questão da fiscalização, né, então Melhor coisa é você ser atendida para ver como é que é, né. exatamente, vamos ver como tá sendo esse atendimento, porque daí eu posso cobrar melhorias que vai melhorar a vida de todos, né. E aí foi uma experiência muito legal, eh, eu falo que aqui em Curitiba eles chamam de Mãe Curitibana, que é o programa de pré-natal das mulheres, né, das curitibanas aqui, então é um programa super bacana. Tem muita coisa legal, eu tenho até hoje a carteirinha do pré-natal,
que eu acho muito bacana, assim, a carteirinha é feita em 4 idiomas. Tem português, espanhol, inglês, né, crioulo, haitiano, Rodrigo, porque pensa, a gente tem um grande volume de refugiados haitianos aqui em Não Curitiba. sabia, né, em Curitiba. Sim, Curitiba é uma das capitais que mais recebe refugiados no Brasil, sabia? De Não sabia. venezuelanos, a gente recebe muito, acolhe, né, essas pessoas. E aí, pô, é muito legal a prefeitura ter uma carteirinha ali para essas pessoas também, pensar em programas, em eventos para acolher essas pessoas. E, então tem coisas positivas, mas também tem muita coisa para melhorar, né. E qual a sua Então opinião sobre isso? Que é uma questão até controversa, que se já falta, para a população já nascedora na cidade, é um déficit no Brasil inteiro, a questão da saúde, mais a questão da imigração, que é uma questão, nossa, é uma pauta mundial, né. Eu não quero demonizar aqui a imigração, que acho que isso é um ato de humanidade, né, e de retroalimentação do próprio cosmo do é isso do que do eu do planeta. Isso é uma coisa que tem que os imigrantes é que fazem as diferenças. Você vê historicamente, é quem sai de outro país e entra num país é que evolui em muitas áreas o país. Então, essa questão do imigrante aí em Curitiba que você trouxe é uma coisa nova. O que é que isso tem, qual é o quando essas pessoas chegam na cidade, que é que quais são os passos que dão? O governo, o município acolhe, estudar, morar, como é que é? Para que a nossa audiência tem saiba aí. pois é. Tem um acolhimento, né, por parte na verdade, assim, né, o município as políticas públicas que ele dispõe para a população, ele também dispõe para o imigrante, né. Então, como você falou, atendimento na unidade de saúde, as escolas, então tudo isso também acaba sendo acessível. Como você falou, é uma questão de humanidade, né. Até o E imigrante ilegal, chegou aí em Curitiba, ele é atendido qualquer coisa. agora você me pegou. Eu, acredito que Deve ter sim. muito, né, ilegal, que chega no Brasil de qualquer É jeito e que o não Brasil é que o Brasil, pelo que eu sei, ele tem uma política, assim, de acolhimento dos refugiados, de facilitar a documentação, e receber essas pessoas, né, então eu imagino que não seja um país, assim primeiro que não é um país tão visado, né, a gente brinca, é. né, que não tem tanto americano querendo vir para o Brasil para porque lá falam que lá nos Estados Unidos não tem legislação trabalhista, né, então os americanos vão querer vir para o Brasil por causa da legislação trabalhista, para ter os direitos? Não, né, é o Não. contrário, né. A gente tem um monte de brasileiro querendo ir lá trabalhar nos Estados Unidos, mas o Brasil não é um país tão visado assim, eh, enfim, e aí acaba que eu acredito que o governo tem essa política, assim, então não sei se a gente tem tantos imigrantes ilegais, né, eu acho que eles acabam conseguindo se legalizar como chegam e se regularizar. E aí por outro lado, as pessoas também, né, eu acredito muito nisso, na iniciativa das pessoas, de fazer projetos, ONGs, para acolher, por exemplo, durante a minha gestação tem no hospital que eu estava, tem um curso para gestantes. E aí a enfermeira falando por exemplo, essa questão dos venezuelanos, dos haitianos, eles tentam entender como que é a mulher ganhar neném lá, o que acontece, quais são os costumes, os hábitos, para de alguma forma respeitar, né, essas pessoas aqui no município. Então, tem agora eu não me lembro, mas tem em geral, quando a mulher ganha nenê, tem um hábito, uma coisa que é feita, tal. E às vezes não é normal pra gente, mas a gente tem que entender que para eles e de certa forma aceitar isso, né, não dificultar essas coisas. Então, assim, eu acredito que a gente tem que acolher, né, e falando daí voltando um pouco pra saúde, tem muita coisa para melhorar, né, aqui e às vezes, infelizmente, você escuta as pessoas falando assim, eu escutava isso na fila, né, eu estava às vezes ficava 4 horas a manhã toda para fazer um exame de ecografia, que eram mulheres de gestação de risco, a minha como a minha, e que às vezes faz uma consulta, não tem um atendimento nada humanizado, tem um médico mal educado, que não fala direito para ela se o bebê dela tá bem, o que que tem, o que que não tem. E aí, quando ela sai da consulta, ela sai às vezes chateada e ainda fala assim: "Ah, mas é assim mesmo, porque a gente não tá pagando, é de graça, então a gente não pode reclamar". Pô, e não é de graça.
A gente tá pagando, todo mundo tá pagando, a gente paga altos impostos no nosso país. A saúde é uma das áreas que recebe mais recurso, ou seja, custa caro, né, aqui em Curitiba é um orçamento de quase 3 bilhões de reais. De 10 bilhões, quase 3 vai para a saúde, então é muito dinheiro e tem que ser de É. qualidade, né. 3 bilhões por ano, 3 bilhões por ano. Qual a população de Curitiba? 1.700.000 habitantes. 1.700.000. Se dividir isso por habitante dá um dinheirinho Sim, bom, hein. Vai exatamente. Então, né, então dividir. assim, a gente tem que cobrar por melhorias, a gente tem que fiscalizar, esse é um trabalho do vereador, e é o trabalho que eu me comprometi mais a fazer, justamente pela minha experiência, né, na auditoria, e é o que a gente tá fazendo, cobrando por melhorias, né, E ali essa conta mesmo simples per capita sobraria dinheiro pra caramba, você pegar o orçamento, dividir por número de habitantes, incluindo os médicos, né, todo mundo teria aí UTI móvel aí. exatamente. Eh, Sobre a questão da direita no Brasil, você hoje teve essa hoje que eu digo nesse momento, né, a Argentina aí teve essa virada com o Milei, Portugal também aí houve essa ascensão da direita e me parece que nos Estados Unidos ainda está meio equilibrado, mas o Trump tem, tido uma boa escalada lá nos Estados Unidos. Como é que você vê hoje a questão da direita no Brasil e sobretudo a organização da direita no Brasil? Eh, eu acredito que, de certa forma, a gente precisa se unir, né, a direita precisa se unir, às vezes a direita até que é um termo meio recente no nosso país, porque antes a gente não tinha, Não né, tinha estímulo, é. não tinha, era só a esquerda e, enfim, eh, e agora tem, né, foi muitas ideias da direita, como a questão do liberalismo, eh, vem sendo falada abertamente e trazida para as pessoas, eu acho que isso é muito positivo. E é importante, às vezes, estar junto, se unir, não segregar e só valorizar as diferenças, né, porque a esquerda faz isso muito bem, né, às vezes tem diferenças internas, deixa essas diferenças internamente, mas contra a direita ou contra o inimigo, né, enfim, tá junto, tá se unida. E às vezes a gente começa a brigar por detalhes, eu falo, às vezes tem outra pessoa, de direita que você concorda em 90% ou 95% dos temas, mas às vezes vão ficar 5%, enfim, alguns ali você não concorda. E a gente tem que se apegar aos 90 e não aos 5, aos 10, né, a gente tem que valorizar o que a gente concorda, que é a maior parte das ideias. E tá junto, né, então se segregar demais só piora, só é o que eles querem, né, a esquerda, enfim, e a gente só perde forças. Então acho que a gente tem que, Como você viu o ato aqui na Avenida Paulista, liderado por Tarcísio e Bolsonaro aqui? Foi aqui bem em então, frente, viu, foi você inclusive um momento você presenciou? eu tive a oportunidade, porque aqui no prédio fechou e ficou meio que quase um camarote aqui, mas estava lotado e uma das cenas que eu achei muito peculiares foi no início, cantou um hino nacional, assim, Bonito. foi mais emocionante do que escutar num estádio de futebol, assim, acho que milhões de pessoas cantando o hino. Como você acha que isso deixou um legado para a direita, né, porque a gente estava com uma pessoa ali que evidentemente é um ícone no Brasil, né, é inegável, mas está inelegível, não tem mais jogo para político até o momento para o Bolsonaro. Mas como é que você viu isso para o legado para vocês jovens que estão carregando a bandeira da direita, esse ato? Então, primeiro de tudo eu acredito nisso, né, que foi um evento da direita e não só do Bolsonaro, né. O Bolsonaro convocou, mas muitos outros políticos de direita também estiveram presentes e convocaram, organizaram, então, né, eu acho que isso, nem todo mundo entendeu dessa forma, muita gente: "Ah, é o Bolsonaro", mas não é só isso. E o que as pessoas estavam ali para defender ou para pedir
são pautas de todos, né, né, eu falo que é contra essa questão da censura, da restrição da liberdade que a gente está tendo, abusos de autoridade por parte do STF. Então, tem diversos temas aí envolvidos, eu acho que isso que tem que ficar claro, né. Mas que, claro, vão tentar destruir, vão tentar criticar. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que estava ali estava pelo nosso país, e não por uma pessoa específica, né. E a É gente tem normal ter uma posição diferente, né. Sempre sim, tem que ter esquerda, sempre tem que ter direita e essas pessoas poderem, se harmonizar, até casar, se conviverem no mesmo ambiente. Isso é o direito a viver em sociedade liberta até, né. Não precisa todo mundo ser igual, nem todo mundo ser católico, nem todo mundo ser protestante, mas é preciso ter um equilíbrio nisso, né, não essa polarização que vivemos hoje, né. exatamente, exatamente, concordo totalmente. A questão de Curitiba, olhando aqui um pouco, houve bastante chuva, né, nos últimos períodos, né. A questão da infraestrutura em relação às chuvas, os alagamentos que houve aí, qual é a saída para isso a longo prazo? Você tá bem acompanhando mesmo a situação aqui na cidade, eu não sei, eu imagino também que aí em São Paulo também não deve ser muito diferente, né. É, mas tá chovendo pouco aqui, a gente tá dando sorte, viu. Praticamente tá chovendo aqui, não é uma chuva muito mais Pois é. fraquinha aqui. Mais fraquinha, né. Aqui hoje, até especificamente essa semana, eu acho que vai ser uma semana, mais seca, mas nos últimos tempos sim, tem chovido bastante na cidade e, tem ocorrido alagamentos. Então, a cidade precisa se planejar, né, a gente teve aí nos últimos anos obras relevantes, de drenagem para evitar enchentes, mas ainda falta mais, né. Então também houve obras que não foram concluídas no prazo, tiveram problema, enfim, problemas de licitação com empresas e que fizeram a obra e tudo. E aí por isso, a gente acaba tendo enchente, até acaba lugar que nunca alagou, alagando, e a gente tem que fazer alguma coisa, né. Então, a cidade, né, que se diz a cidade mais inteligente do mundo, não sei se você viu esse prêmio, Sim. né, que eles ganharam, que na verdade não quer dizer nada disso, né, porque as cidades se inscreviam e inscreviam um projeto específico. Então eles inscreveram um projeto relacionado com a energia, né, a pirâmide solar e tal, e, ok, ganhou, mas não é a cidade mais inteligente do mundo em tudo, realmente inteligente, né. Então, claro que a gente criticou, e ainda critica e cobra por soluções, como essa questão das obras. O quanto as obras públicas atrasam, levam às vezes anos, décadas para fazer, nunca conseguem fazer um orçamento de tempo e seguir o orçamento, nunca, sempre extrapola, dobra, enfim, triplica o tempo planejado, então alguma coisa tem com o planejamento, né. Alguma coisa tá errada nesse negócio, então é o que a gente sempre tá cobrando. Com certeza. Uma coisa que eu sempre pensei, desde adolescente, por que não existe um aplicativo público para que todo cidadão seja um fiscal e aquilo seja um canal de denúncia direto para algum tipo uma ouvidoria, né. E aí o quem vê, pum, e isso aí ter uma acho que o Brasil poderia evoluir nisso aí, que aí você torna fiscal todo mundo. Eu vejo uma irregularidade, um buraco na rua, tiro uma foto no aplicativo, esse aplicativo é como se fosse uma ouvidoria do povo no celular. Isso daí de Não certa sei se isso forma já tem. existe, de certa forma existe. A o Existe, né. seu Sim, o atendimento da prefeitura é 156, isso tanto aqui em Curitiba quanto aí em São Paulo. E aqui em Curitiba a gente tem um aplicativo, e o Olha cidadão aí, pode fazer vou exatamente o que fazer. você falou, viu um buraco na rua, tira a foto e manda. Eu imagino que em São Paulo também tenha, tá, porque tem Ninguém alguns sabe que se tem, e às às vezes vezes é não é esperado. divulgado. Ah, Eu não sei. simples E tem programa de recompensa, pelo menos um crédito no IPTU para quem fizer uma denúncia que foi apurada, é verdadeira, um crime, denunciar alguma coisa ou uma obra que precisa ser feita, e para que se estimule isso, que acho que todo mundo pode ser um fiscal potencial, né. com certeza, com certeza. Aqui em São Paulo tem aquela questão do bilhete que você circula em vários transportes, né, aqui chama-se bilhete único. Em Curitiba, a questão de bilhete temporal, como é que está avançando isso aí? Ainda
é bem incipiente. Não vou dizer que não tem, porque tem em alguma até em relação a algumas linhas específicas, assim, mas como eu disse no início, quando a gente falou de mobilidade, ainda existe uma resistência da prefeitura em se modernizar nessa área de transporte. Então, a gente concorda que o bilhete temporal seria muito prático, muito bom, como é feito nos outros países e tudo, mas aqui em Curitiba ainda não tem não tem ainda essa forma. Enfim, fizeram algumas tentativas aí, mas que não foram para frente. O aeroporto de Curitiba para o centro da cidade, onde as coisas acontecem, qual a distância? Em torno de 20, 25 quilômetros. 20, 25 quilômetros, relativamente perto, né. É O região lá em Belgi metropolitana já, não é Regi não é Curitiba, mas é perto aqui em do São Paulo já centro. está com um movimento que Congonhas vai ser levado para um outro aeroporto, né, para Porto Feliz, né. Tem esse movimento aqui que Congonhas vai se dissipar, que é muito, eh, no eco da cidade, é um caos chegar em Congonhas e tá para ir para o município ao lado, Porto Feliz. No Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu fui bastante, hoje já fui menos, aquela obra lá do VLT é linda, mas é um elefante branco, porque basicamente você pega o VLT lindo, maravilhoso na lá no Santos Dumont, e vai até o centro da cidade, né. Aí em Curitiba, me parece, pelo que a gente pesquisou aí, tem uma questão de um VLT, né, do aeroporto para o centro. Como é que essa obra é preciso essa obra aí? Porque senão vira igual o Rio, que é basicamente o que acontece no Rio, é muito bonito, mas na prática é uma questão que gastou muito e não tem muita operância, né, é o que eu vejo no Rio isso aí, né. Sim, sim, com certeza, Rodrigo. Foi anunciado, né, porque ano eleitoral é ano de anunciar obra, né. Sim. Então é anunciar e fazer, né, encher a cidade de obra para ganhar voto, enfim. E aí foi anunciado um projeto, que seria feita a licitação, que não enfim, é absurdo, assim, porque, só o custo do projeto é em torno mais do que 12 milhões de reais. E o custo da construção é 2,5 bilhões. Ou seja, um negócio extremamente caro, custoso. E aí o nosso questionamento foi justamente assim, aqui em Curitiba Pra se mover em 20 quilômetros, exatamente. vou gastar 2 bilhões para fazer uma mobilidade de 20 quilômetros. É porque você precisa de, enfim, estrutura que não existe hoje e tudo. Mas assim, o que a gente fala aqui em Curitiba, não sei se você já veio há algum tempo atrás, acho que antes da pandemia. Não preciso ir, Não, Curitiba. então tem que ir lá no gabinete conhecer. Isso. Ah, vou sim. E Eu aí tá de eles carro pra ir pra Curitiba, dizem que é fácil, de São Paulo pra Curitiba. dizem que é. Hum. Mas aí você, eh primeiro é o tempo, né, a linha verde, que é uma outra era uma BR e hoje é uma avenida que meio que cruza a cidade, num dos eixos, assim, tá há quase 20 anos, Rodrigo, sendo construída. Tipo, não acaba nunca, entendeu. Então aí a prefeitura acha que vai fazer uma nova obra o a distância dessa linha verde é 20 e poucos quilômetros. Então é parecido. E aí, ou seja, eu falei, né, não quero torcer contra, mas não dá para demorar mais 20 anos, né. E qual que é o problema? Existia aqui em Curitiba um micro-ônibus, que é tipo aquele ônibusinho com ar-condicionado, legal e tal, que era um pouco mais caro que a passagem normal, mas ainda assim, sei lá, se fosse hoje seria R$ 10, a normal é 6, seria 9, R$ 10. Eh, e aí, então tinha esse ônibus que era super bom, eu já peguei diversas vezes, então você vai ter que ir para o aeroporto, você vai trabalhar, passa o dia trabalhando e vai ter que ir para o aeroporto à tarde, às vezes ao invés de você pegar um Uber ou um táxi, que vai ser bem mais caro, né, vai ser às vezes até uns R$ 100, você pega esse ônibusinho que vai ser um pouco mais, mas que é um pouco mais caro, mas que é super barato, muito mais barato do que um Uber ou um táxi que às vezes dá 70, R$ 80. Então e esse seria 10, por exemplo. Além disso, tinha um ônibus normal, que aqui a gente chama de ligeirinho, que é um ônibus de linha, que ia para o aeroporto e
vinha para Curitiba, para o centro da cidade. Aí na pandemia, claro, diminuiu, né, as viagens diminuíram muito, e aí eles tiraram essas linhas. Ou seja, era uma solução simples, muito mais barata do que esse VLT, que atendia a população e que não voltou nunca mais. Então eles querem fazer um negócio que vai ter um custo bilionário, que tem chance de ter que fazer licitação e todos aqueles atrasos que demora às vezes mais que uma década, ao invés de um negócio que já existia. Então, Que assim funcionava bem, né. exatamente. Não falta, né, um pouco de noção, né. Foi o que a Que gente é o questionou. ótimo. O que é o WhatsApp do gabinete? O WhatsApp do gabinete é o WhatsApp, né, do que a gente faz o atendimento para a população, então, a gente, recebe as demandas, Quem então a responde? Quem é que atende? Quem manda um quem quem é atende a primeira linha que pega essas mensagens aí? hoje é o João Pedro, que trabalha comigo lá no gabinete, então ele que o Matheus também, então tem um estagiário. Aí até errei, porque ele era estagiário, agora já não é mais. Mas tem um outro menino que também está começando a ajudar o João, tá tendo umas mudanças ali, e eles fazem esse atendimento inicial no WhatsApp. Então, a gente sempre está divulgando para receber essas demandas, para atender a população. Então é o Qualquer pessoa mandar uma mensagem lá, já em quanto tempo sim. chega aos seus na sua mesa essa demanda? Passa por um filtro de alguém ver o que é relevante, já resolve ali, Sim, já eles mesmos alguma vê o que é simples, o que não é, em e aí layers, né, até chegar em sim, você, mas o que chega lá, exatamente. As chega muita coisas coisa para você. chega as coisas mais complexas que às vezes a gente para resolver precisa conversar com um secretário municipal, enfim, então as coisas mais complexas, assim, a gente avalia e trata. Como é que você vê esse ajuste da tabela do imposto de renda, que o governo disse que quem ia ficar isento e agora quem recebe até R$ 2.824 vai estar com incidência de imposto de renda. Qual é isso aí vai estar tirando aí da mesa do curitibano esse ajuste? Porque se a gente tem uma renda per capita aí já de 4.000, né, vamos 4.000 é, arredondando. 4.000, a gente está falando que esse cara aí houve um aumento de carga tributária na pessoa física aí, diretamente, né. Com certeza, Então é um impacto direto na mesa do curitibano esse ajuste da tabela do imposto de renda. com certeza, com certeza. Aí a gente se falou um pouco disso, né, que E era você uma plantou isso na sua rede social, hein. Você pois é. plantou isso. Que era uma promessa que dificilmente seria cumprida. Aí é até engraçado que às vezes as pessoas falam: "Ah, mas e o outro também não cumpriu, não fez, também não fez, também tá errado, né, não é porque Uhum. agora", mas assim, só que esse prometeu de forma explícita, clara, tá lá gravado e tudo, e não fez, e não provavelmente não vai fazer, até falar: "Ah, é nos 4". Primeiro, eu falei isso quando começou o governo, não vai fazer. "Ah, mas acabou de começar, dá uma chance". Se passaram se passou 1 ano, não fez, e provavelmente não vai fazer, até porque esse governo é gastador, né. Eles gostam de gastar o nosso dinheiro e não o dinheiro vem de algum lugar. Então, não tem eles precisam do dinheiro, né, então não tem como abaixar Uhum. imposto. E a reforma tributária, da forma que ela foi aprovada, onde no no escalar do tempo, estado e município perdem a sua capacidade de arrecadar, sendo concentrado tudo na no ente federal, lá na consolidação da reforma. O que aconteceu é que alguns estados já nos últimos 3 anos vem aumentando a carga tributária do ICMS, porque o repasse do bolo federal lá na frente, vai ser com base na média que os estados vêm arrecadando. Então isso já aumentou todos os estados aí aumentaram a sua alíquota de ICMS, isso vai refletir diretamente nos municípios. Que discussões hoje, que é uma discussão de longo prazo, o município vem tendo que ele vai perder a sua capacidade de arrecadar e vai viver de um repasse federal. Então, essa é uma mudança completamente significativa para toda a forma de fazer política, porque todo o estado, todo o município vai perder a capacidade de arrecadar diretamente. É, E como o é que que eu vocês estão?
discutindo isso aí? Sobretudo no Partido Novo, que é um partido, tecnicamente, que eu considero, importante para o Brasil. Pois é, mesmo no novo não tem muito consenso, né. Eu entendo que isso é ruim, é uma preocupação grande, por exemplo, do secretário de finanças aqui do município, né, e de diversos prefeitos e, governadores também. Então, é uma preocupação. Por outro lado, o que eu ouvia muito na época da discussão era assim, é a pode ser, se forem definidos os critérios, os percentuais de forma objetiva, e isso pudesse ser como acontece no Simples Nacional, já é parametrizado lá e já vai uma parte para cada entidade, para cada ente federativo. Seria bom. Eu acho que existe a possibilidade de fazerem um negócio que funcione. Critérios técnicos, reparte e não tem que ficar o prefeito, o vereador passando pires, que é a preocupação deles, né. Então acho que tem essa possibilidade ainda, mas por outro lado, como você falou, a reforma, não sei se é a melhor reforma, se é a reforma que a gente precisava. Para nós contadores mesmo, né, eles falam que mais 10 anos de período de adaptação de você, às vezes, tendo que fazer 2 contabilidades, né. Sim, Então, 2 cálculos de imposto, então acaba sendo mais caos. complexo do que era antes, né. Exatamente, Igual a exatamente. caos, mas arrecadação indevida, empresas que não vão aguentar esse modelo, né. Exatamente. Uma das dificuldades do empreendedor, e eu quero ver aí, só para finalizar a nossa pauta aqui em Curitiba, é o acesso ao crédito. O acesso ao crédito para o pequeno empresário, o empresário que vem do Simples Nacional, é muito complexo, que ele só consegue basicamente hoje linhas como Pronamp, FAMP, que vem do Sebrae, quase no quinto ano de vida, e se tiver faturamento. Hoje compartilhando dados com a Receita Federal, estando com a vida toda limpa, pessoa física, pessoa jurídica junto, para conseguir. Existem iniciativas, da prefeitura de Curitiba de ter, por exemplo, um banco do povo, um banco de acesso ao pequeno empreendedor, porque não adianta ter estímulo ao empreendimento, que para empreender precisa basicamente 2 vetores: capital e gente. Se você tem um desequilíbrio nessa balança, é muito difícil você conseguir, só com a boa vontade, com as ideias, prosperar, só se vir tirando dinheiro do bolso, né, por 5 anos quase, para você poder ver, resultado de uma pequena empresa começar a produzir frutos. Como é que você vê isso, em termos do papel do município de apoiar o empreendedor incipiente, está começando, aquele cara que deixou de ser CLT, ou aquele cara que já está com uma idade, ou aquela mulher que, tem a necessidade de empreender, porque pode empreender por necessidade ou por vontade, né. Muita gente vai por necessidade, já está fora do mercado, já está com uma certa idade, passou dos 40, já não consegue mais se recolocar e vai empreender. Será que o município não teria um papel aí junto com o Sebrae, por exemplo, de ensinar esse pessoal a empreender e apoiar isso? Com certeza, é importante. No entanto, eu até estando, né, no setor público agora, você falou até, né, você já tem uma experiência aí na câmara e conhecer a estrutura da prefeitura e as secretarias também é um trabalho muito bacana, assim, porque às vezes a gente tá de fora e a gente tem uma visão que diferente da realidade quando você tá dentro, né. E, eu vejo que o nosso trabalho como, vereador é um pouco também fazer esse link entre o setor público e o setor privado e que já existe de legal. E essa parte do empreendedorismo é uma área que tem muita coisa já. Então, a gente tem no Brasil o Sebrae e que tá, né, aqui em Curitiba tá junto com a prefeitura, então, você tem muita coisa já para o empreendedor, para facilitar, beneficiar. Às vezes as pessoas não conhecem, então às vezes Não as pessoas conheço, não né, essa conhecem e não dá eu dizia aproveitam. aqui, tem uma linha chamada FAMP, que é uma linha específica do Sebrae para EPP, empresa de pequeno porte. Essa linha praticamente ninguém escuta falar que existe essa linha de crédito. Uma Exatamente. linha que tem uma carência de 6 meses. O Pronamp começou a se falar porque Bolsonaro ventilou aí o Pronamp, mas tem algumas linhas específicas que ninguém fala. É isso mesmo. Então, é o nosso papel também divulgar isso, fazer com que as pessoas cheguem nessas coisas que já existem, né. Então, realmente eu acho que é Usar o máximo que já existe, né, não precisa nem exatamente. inventar, mas vamos primeiro
em vez de inventar a roda, pega tudo que existe no Sebrae e colocar à disposição da população para quem precisa empreender, porque tem gente que não tem alternativa, perdeu o emprego, tem que empreender, ou vai dirigir Uber ou vai montar um comércio. E tem aquelas pessoas que tomaram a decisão de tomar esse risco na vida e empreender. E sabe o que acontece? Pode gerar um problema social, que a pessoa que não está preparada para empreender, ele vai se endividar, ele vai quebrar, e ele vai ser um problema, que ele nem vai conseguir emprego e vai deixar de pagar o IPTU dele, vai ser um caos, vai perder apartamento, vai perder casa, vai perder tudo. É um problema isso aí. Com certeza, com certeza. E claro, que a gente fala muito também, que é a nossa uma das principais pautas, é a questão de simplificar o ambiente de negócios. Então a gente como contador também sabe a dificuldade que é no nosso país Abrir uma calcular empresa. e pagar impostos, abrir uma empresa, porque por mais que eles falem agora é muito na moda assim: "Ah não, é 20 minutos, é meia hora abrir uma empresa". Abrir é fácil, agora vai fechar, Não, e experimenta vai fechar uma e empresa. não, e antes de abrir, assim, você abre, mas e colocar para funcionar? Conseguir todos os Hum. alvarás que Não precisa. consegue, é complicado. Aqui em São Paulo tem um negócio chamado balcão único, que é bom, que vai várias vai bastante, vai Cefaz, vai mas ainda tem município que não chega, aí, não é fácil não. Não é fácil. Então, esse trabalho também a gente está fazendo aqui, de tentar desburocratizar, A simplificar. junta comercial, porque a junta é aquele negócio Isso. histórico, né, uma das primeiras juntas comerciais foi Recife e Rio de Janeiro, fundado por Dom Pedro. Mas a ju se for nas associações comerciais que praticamente foi onde, houve o nascedouro das juntas comerciais, primeiro nasceu as associações para vir as juntas, ainda é uma coisa muito engessada, a cabeça. Então Aqui no não Paraná, a funciona. gente conseguiu melhorar bastante, porque a gente tem um contador na junta, Olha aí que que é o maravilha, presidente da junta, então tem bastante coisa boa. Mas ainda assim tem que melhorar bastante. melhorar. Por fim, essa nova forma de fazer política pelas redes sociais. Uma curiosidade minha, como é que você administra aí também tantas redes sociais, está trabalhando, está postando, tá isso é uma coisa maravilhosa em diária, porque é a forma mais fácil do povo ter acesso àquilo que era quase impossível você saber o que que o vereador está fazendo no dia a dia. Então a rede social é uma televisão ao vivo, 24 horas, que além das pessoas entenderem o teu lifestyle como pessoa, como a tua dinâmica tua cosmovisão como ser humano, isso é muito importante para uma pessoa que se propõe a ser representante do povo, a gente saber qual é o caráter, quem é a pessoa, qual é que é o político além das câmeras, né, e aí você mostra os seus filhos, tudo, é uma coisa muito bonita. Então, mas como é que é uma nova forma também que tem que tirar uma parte do seu tempo para se dedicar a isso, né, como todos nós agora, né, como é que é essa administração? Isso é uma curiosidade, hein. Sim, é o que você Em falou. termos de orçamento. Não é um trabalho fácil. No começo, eu antes de entrar na política, né, não era uma pessoa conhecida, não tinha rede social, tinha o Instagram, não tinha o Facebook, era só a família, não dava a menor importância para isso, mas com o tempo eu percebi que isso faz parte do trabalho. Então, para a gente chegar nas pessoas, né, uma forma que a gente tem hoje, no mundo de hoje, são as redes sociais, para a gente São ficar muitas agora. conhecida. Exatamente. Então, a gente tem que usar, faz parte do trabalho, né, encarar como parte do trabalho. Claro, eu tenho pessoas que me ajudam, né, lá no gabinete, e daí tem pessoas que Tem trabalham comigo. profissionais específicos pensando nisso, Exatamente, cuidando dessas suas redes, né. exatamente, me ajudando. Mas não é fácil. Não é fácil não, nada é fácil, né. Tudo que não é fácil é mais gostoso, porque a gente trabalha, usa a inteligência que Deus nos deu, né, para melhorar o mundo. Então aqui, ó, eu quero agora abrir para você as considerações finais. O que que você diz aí para o curitibano? O que é que você diz aí além do curitibano que, nós estamos na internet, Spotify, então tem audiência nossa por causa do jiu-jitsu, viu. Em Israel, na Holanda, na Europa e Também, bastante nos né. Estados Unidos. É, dos amigos que a gente vai fazendo, tudo, né, vai conversando com pessoas também desse meio, e aí termina você vai ver nas estatísticas, tem gente de todo mundo escuta hoje, ocasionalmente aqui esse Eu Te Vi. Então o que é que você fala como representante do povo, como mulher, como mãe, como uma pessoa que é representante aí de um ideal político, né. O que é que você fala, não só para o curitibano, pra humanidade, como essa missão linda que Deus te deu de ser representante do povo? Bom, eu
Como você falou, é uma missão, né, a gente precisa eu acredito muito que a gente pode melhorar a política no nosso país, melhorar a vida das pessoas e, a gente precisa melhorar muito, assim, porque a gente vê coisas na política que são terríveis, ainda escândalos, né, até hoje, foi nos últimos anos e hoje ainda a gente vê muita coisa horrível, assim, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa só que para melhorar não adianta ficar sentado no sofá reclamando, né. A gente tem que sair do sofá, sair da indignação para ação e entrar no partido, ajudar ou ser candidato, né. Então a mensagem aí para quem está acompanhando a gente e tem essa vontade: "Poxa, talvez eu poderia ser candidato, talvez eu poderia ajudar o meu bairro, a minha cidade, o meu país", vamos, né. A gente precisa de mais e mais e mais gente boa na política. Então não dá para ficar só reclamando, precisa agir. E é isso que a gente espera. Então espero, né, enfim, que a gente tenha motivado algumas pessoas aí que pode ser que esteja na dúvida e tal, que conheçam melhor o Partido Novo, que me conheçam, né, eu sou Indiara Barbosa, lá no Instagram ponto novo, em todas as redes sociais, no Facebook, no LinkedIn, enfim, que a gente tá aqui trabalhando e a gente precisa de mais gente forte nesse time. Ótimo. No final de cada episódio aqui, agora eu faço um desafio, né. Se você achasse uma lâmpada mágica igual aquela do Aladim, fizesse 3 desejos, o que é que você pediria? Oh, meu Deus do céu. Bom, eu sei que esse é muito difícil e desafiante para o Aladim, mas é que a gente consiga melhorar substancialmente as coisas no nosso país, né, principalmente a educação e, assim, consequentemente, várias áreas, né. Eu acho que se a gente conseguir promover essa reforma no nosso país, acho que vai ser muito bom. 3 bate volta, né. Bate e Que eu volta. eu acho que é isso, melhorar o nosso país, melhorar a educação no nosso país, a gente conseguir dar oportunidades para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Ótimo, faltou um, você pedir. Tá modesta. É que eu falei junto, o Ah, melhorar o falou junto, país né. e melhorar a educação também. Ah, Marisa é educação, pedidos altruístas, né, para o gênio da lâmpada, que ele nos escute. Então é isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado por essa conexão maravilhosa de conversar com você, atualizar todo esse trabalho fantástico que você tem feito nos últimos 4 anos aí, em prol do povo, em prol da comunidade, né, essa sua simplicidade e essa multitarefa que você tem demonstrado nas suas redes sociais. Mãe, estuda, tá aí sempre se atualizando, sempre representando o povo e criando, inovações aí no ente público aí, né. Muito sucesso e que Obrigada. essa candidatura aí seja brilhante, vingue e que eu esteja falando com a futura prefeita de Curitiba, se Deus quiser. Obrigada, Rodrigo, eu agradeço pelo convite, como você falou, a conversa é muito boa, a gente vai que vai, né. Me Vai que vai. manda, esse então episódio vai ao ar depois, mas qualquer coisa Isso. me manda o link lá do Spotify, enfim, Mando pra sim. gente divulgar também nas nossas redes e tudo. Eita. E, ficamos à disposição, né, convidamos o pessoal que, não nos segue ainda para nos seguir lá no Instagram, nas redes sociais, e a gente está à disposição. É isso aí. Então, Obrigada. muito obrigado a todos aí, muito obrigado, Indiara, pela conexão. E a gente sempre termina aqui o episódio aqui com um mantra que eu venho desenvolvendo há 3 anos, é incrível. Desde que a gente teve algumas vezes, eu preciso encerrar esse apresento com palavras. E há 3 anos que eu venho chegando nisso. Agora a gente chegou, graças à iluminação também do nosso mestre Rorion Grace, que é saúde, força e fé. É assim que a gente Opa, sempre saúde, finaliza, força e fé. saúde, força e fé. Muito bom. É isso aí que a gente precisa. Então, muito obrigado. Conversamos aqui hoje com Indiara Barbosa. Estamos aí à disposição. Obrigada, Rodrigo, obrigadão mesmo.